Eu sou o Edson Ricardo Luvizetti, aqui do Polo de Joinville, de Santa Catarina. Meu RA é o 193642775. Desde já, agradeço por essa oportunidade, nessa atividade mapa, de compartilhar sobre esse tema tão relevante para os nossos dias. Na matéria de Teologia, Comunicação e Novas Mídias, nós vamos abordar hoje aqui o tema Combate às Fake News. Como nós podemos lidar e devemos lidar quanto igreja com relação a isso. Então, foi nos dado algumas pautas aqui. A primeira delas diz assim: o que a Bíblia diz sobre verdade e mentira? Bom, para nós cristãos, a verdade ela não é um conceito filosófico apenas. Ela tampouco significa algo entre o certo e errado. Mas a verdade para nós é mais do que tudo isso. A verdade para nós é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Vemos o que ele mesmo diz em João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós, então, está muito claro que a verdade é Cristo. Então, a verdade que nos move, a verdade que nos molda, a verdade que nos estabeleceu um caráter, que nos estabeleceu uma maneira de viver a vida nesse mundo, é Cristo. Ele é a essência, ele é a base, ele é o fundamento. Lembramos ainda de um texto de Tiago 1,18 que diz: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Ora, nós fomos gerados em Deus pela palavra da verdade e lembramos que a palavra é o próprio Cristo. Essa é a nossa essência. Precisamos compreender que como igreja de Cristo, como o corpo de Cristo, temos e carregamos a sua essência. A essência dele é verdadeira. E ainda um texto de Efésios 4, 14 e 15, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ora, está muito bem claro de que a verdade é o que fundamenta o cristianismo. Nós somos tentados de todos os lados e de todos os meios nesta geração pós-moderna em sermos influenciados por mensagens, por meias verdades, por fake news. E como igreja, nós precisamos ser astutos, nós precisamos estar atentos e perceptivos a viver uma vida de verdade. Não uma vida de plástico, não uma vida pela metade, não uma vida com meias verdades. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. Guarde isso. Então, o que a Bíblia fala acerca da mentira? Eu me lembro ainda do início de tudo, né? Gênesis, no capítulo de número 3, diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher, perceba a pergunta que ela faz à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Isso aqui é um dos textos que nos traz a realidade de como a mentira passa a existir. E eu ouso aqui dizer que a mentira foi o meio pelo qual Satanás, de alguma forma, conduziu o homem à sua queda. Então, nós precisamos compreender de uma vez por todas: o diabo, ele é o pai da mentira. Veja o que João disse no capítulo 8 e versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês. João escreveu e Jesus dizendo isso. O diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso. Ele é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Então nós temos que combater isso de uma forma veemente. E por último, e não menos importante, o versículo de Colossenses 3:9 que diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E ainda 1 Pedro 3:10 e 11 diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Então, nós olhamos para esses textos aqui e percebemos
que existe uma razão para que eu e você, como cristão, temos verdadeiramente que estar nessa trincheira do combate às fake news, porque essa é a essência da vida cristã: combater a mentira, levar as pessoas à verdade. Se o evangelho, o seu significado, a sua essência é a boa nova, o que o mundo precisa ouvir de nós nesses dias são boas notícias e notícias verdadeiras, notícias que impactam a sua vida e que geram uma transformação de fato. Mas seguindo adiante, o ponto de número 2 nos fala o seguinte: qual a base teológica sobre como o diabo se utiliza de meias verdades para plantar a mentira no coração humano, baseado em Mateus 4, do 1 ao 11. Eu quero lembrar você do texto citado aqui, onde Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Fazia parte do processo de Deus na vida do próprio Cristo, o Filho do Altíssimo, passar por essas situações. E ali eu posso lembrar aqui do versículo 3 que diz: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande estas pedras se transformarem em pães. Veja, Satanás ele sempre vai usar de meias verdades, ou seja, ele pega parte do que é verdade para confundir a mente com uma baita mentira. Então aqui ele tenta de alguma forma trazer um descrédito ou dúvida na pessoa de Jesus. Jesus sabiamente, todas as vezes, o respondia à altura, apresentando a verdade da Escritura. Então só existe um meio de combate às fake news, às mentiras, é apresentando a verdade do Evangelho. Nesse texto, Jesus ele não se intimida. Todas as vezes que Satanás o tenta com uma mentira ou uma meia-verdade, ele lembra da Escritura e responde desta maneira. Ele responde de uma maneira clara, objetiva, sabendo quem ele é. Nós lembramos do início, quando nós começamos aqui esse vídeo falando sobre identidade. Quando nós sabemos quem Deus é em nós, nós certamente vamos nos portar de acordo com os projetos e os planos de Deus. Existe um padrão a ser seguido e Jesus mostra isso aqui em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11. No ponto de número 3, seguindo aqui o texto proposto, como identificar uma fake news? Eu fiz algumas análises e algumas pesquisas. E aí então, o primeiro eu quero trazer aqui como identificar em 5 pontos. O primeiro deles é: cheque além da manchete. Ora, nós olhamos uma manchete e aí nós somos tendenciosos a clicar automaticamente. Hoje existe um nome, uma frase em inglês que diz o clickbait. Clickbait significa caça-cliques ou isca de cliques. Então, esses clickbaits eles estão ali de maneira propositiva para nos levar àquela manchete. E de repente nós vamos perceber que a grande manchete nem é tudo aquilo que ela queria dizer. São apenas meias verdades. Segundo, preste atenção no link da notícia. Às vezes você vai ter um link de notícia de um site sério, relevante, e aí por conta disso você vai clicar, mas você vai ser enviado a uma outra plataforma, um outro site, gerando ali várias mentiras. 3, sempre verifique as datas. Às vezes nós estamos compartilhando, inclusive, notícias de muitos anos atrás, ou de tempos, ou de situações que já passaram. Depois, fique ligado na fonte da sua informação. Ora, quem compartilhou comigo essa informação, de onde essa pessoa alcançou isso? E depois, duvide e confira. Nós precisamos estar sempre alerta nesse quesito. E por último, nós temos a questão de número 4, que diz o seguinte: estratégias de combate às fake news nos grupos de WhatsApp e Telegram da sua igreja. Quais são as estratégias que nós poderíamos apontar aqui? Eu tenho 3 delas. Falar sobre o tema com a comunidade, conscientizar a comunidade e instruir a comunidade em verdade. Ora, se o Evangelho é a boa nova de Jesus e é o que nos movimenta, é o que nos faz viver uma vida completa, eu e você temos o dever de gerar essa conscientização, essa instrução e essa responsabilidade para com a igreja local. Deus abençoe você e que essa mensagem possa de alguma forma ajudar você a crescer em Jesus. Um abraço e obrigado, Unicesumar, pela oportunidade aqui.